Daí galera, meu nome é Lina, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma família que se muda para uma casa perto de um cemitério de animais que promete trazer aí conforto para as crianças, mas eles vão descobrir que às vezes morto é melhor. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é O Cemitério, do Stephen King, que foi publicado originalmente com o título de Pet Sematary em 1983. Nessa história a gente vai conhecer o Louis Creed e sua família, né? A sua mulher, uma filha e um filho, que se mudam ali para uma casa que ela é na beira de uma estrada, tem uma rodovia ali que vive passando caminhões e tudo mais, a galera muito louca passando por ali. E também perto dessa casa, nos fundos, como se fosse no quintal deles, tem um cemitério de animais, que as crianças da região costumam enterrar os seus pets, então os seus bichinhos ali, para fazer ele quase como se fosse um ritual, né? Ter um lugar específico para eles irem. E também ele vai descobrir que mais para trás desse cemitério vai ter um outro que esconde ali segredos bem problemáticos. E tudo vai mudar quando então o gatinho da família vai acabar sendo atropelado e ele vai achar que vai ser uma boa ideia fazer alguma coisa. Essa é uma história que eu já tinha entrado em contato, se eu não me engano, até por incrível que pareça, acho que foi o primeiro filme do Stephen King que eu assisti, assim, muito pequena. E então eu já conhecia boa parte dessa história, pelo menos alguns plots principais que o livro vai trazer, mas eu ainda assim estava muito curiosa para fazer então a leitura e descobrir se realmente era parecido com o filme, apesar de também eu não lembrar muito do filme. E foi uma experiência bem diferente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história toda foi o núcleo familiar, logo de começo, né, pelo menos, que é ali aquele núcleo que tem mãe, pai, uma filha e um filho, e é bem parecido com o meu núcleo familiar, né, eu tenho um irmão mais novo que tem mais ou menos a mesma diferença aí de idade que a Ellie tem com o Gage, então eu achei super legal, entendi ali aquele núcleo, como funciona, né, aquele carinho da irmã mais velha pelo irmão mais novo, então eu achei super legal. Outra coisa bem bacana aqui desse livro é que o Louis, ele é um médico, e ele não é um médico, digamos assim, convencional. Pelo menos o que a gente espera, assim, né, que vai trazer um médico que é especialista, um médico que trabalha no hospital, super fervendo. Inclusive, é justamente por isso que eles se mudam, porque ele quer pegar um trabalho que ele não precise passar tantas horas fora de casa e tantos plantões, né, virar a noite fora de casa. E ele acaba indo trabalhar, então, numa universidade ali perto, ele trabalha no hospital da universidade, ele é como se fosse, basicamente só atende os alunos. E eu acho super legal porque é um lugar bem, assim, não comum, né, é uma profissão não comum, eu achei também isso bem bacana. Outra coisa bem legal aqui, que também eu bato na mesma tecla, eu acho que quando eu vou falar dos livros do King, que é a construção dos personagens. De novo, ele vai reduzir o núcleo de personagens todos ao mínimo possível. Basicamente vai ter então essa família e os dois senhores que moram, né, na casa do outro lado da rodovia, como se fossem vizinhos dele, os mais próximos pelo menos, esse casal de senhores. Então você se apega muito aos personagens, você começa a conhecer bastante cada um deles, principalmente o Louis, que é quem a gente mais acompanha, mas você sabe como os personagens são, você conhece, passa bastante tempo com eles, e eu acho que isso é o que o King faz de melhor. Aqui temos um exemplo, assim, mais do que clássico do King prolixo. Se você realmente não é fã dessa característica do King, talvez goste de King, mas não gosta quando ele dá uma pegada muito forte nas descrições, com certeza esse aqui você vai ter algum problema, porque aqui ele faz isso no seu máximo e eu acho que isso, pra mim, eu gosto bastante disso, né? Então eu acho bem bacana porque você consegue passar bastante tempo com o personagem, saber o que ele tá pensando, as descrições dos lugares são muito legais, você consegue quase visualizar o que tá acontecendo, a descrição da sensação, as cenas passando, então eu acho muito legal, acho que aqui o King manda muito bem nessa visão mais intimista do que tá acontecendo com os personagens. O que pode ter impactado um pouco negativamente na experiência desse livro em específico, como eu falei, foi eu ter assistido o filme, então eu já conhecia bastante a história, eu já conhecia algumas coisas que ia acontecer, mas eu realmente não lembrava exatamente a ordem das coisas, quando as coisas iam acontecer, e tem um plot que eu acho que é o plot principal, assim, que é a virada de chave do livro, que eu já sabia que ia acontecer e eu fiquei esperando acontecer, e vai acontecer mais pra frente no livro, e eu acho que isso me deixou um pouco, assim, cansada da leitura, porque eu queria que chegasse logo, e na minha cabeça, né, isso, claro, uma experiência totalmente minha, eu achava que ia ter muito mais coisas depois, sabe, e acabou que não foi tanto assim, meio que é onde o livro meio que vai se fechar, né, vai vir algumas coisas depois, mas se fecha basicamente o ciclo ali.
E eu acho que isso me deixou um pouco desanimada, porque eu esperava um pouco mais. Mas, como eu disse, né, culpa minha por ter visto o filme antes. De novo aqui falando do quanto ele é gráfico, né, é muito interessante como o King descreve tanto o aspecto das pessoas, o aspecto do gatinho, né, que é o caso ali que eu contei na sinopse, como são os locais, como o personagem está se sentindo. É muito legal, muito bacana, porque você quase vê o filme passando na sua cabeça. E eu acho que até foi até bem mais fácil fazer a adaptação, já que a forma que o King descreve basicamente dá todas as armas ali que o diretor precisa e o roteirista para, enfim, montar toda essa história de forma cinematográfica. Claro que como todo livro do King vai trazer, não todo, né, mas quase todo livro do King vai trazer um aspecto mais fantástico, ali uma pitada de terror, suspense para a história, mas eu acho que aqui é muito mais sobre as pessoas, sobre as dificuldades, sobre o luto, sobre muitas coisas que fazem parte da vida, né, das pessoas. E eu acho que esse é o grande mérito, assim, dessa história, de você estar tão dentro, assim, de tudo que acontece, tudo passando com o personagem que ele passa, e que torna a leitura até um pouco mais difícil de ser feita. Pra mim, assim, teve umas partes que eu não posso contar porque é um spoiler muito grande, mas teve uma parte em específica desse livro que eu sofri muito pra ler, eu sofri muito mesmo. Fui dormir super triste, chateada, porque é muito pesado, assim, a forma como ele conta. E imagina, né? Você só pode imaginar o que o personagem passa. Então, é difícil. Essa foi uma leitura, assim, que não foi aquela leitura super devora. O final do livro é um final muito bom, ele me surpreendeu, assim, muito. As últimas 30, 40 páginas, ela dá uma levantada no livro que, se você não tá gostando, se você não gostou tanto da história, com certeza vai te fazer gostar um pouco mais do final, porque acontecem coisas, assim, que eu não esperava que fosse acontecer. O final mesmo é muito bom, Nossa, tem que ter, assim, bastante coragem pra terminar o livro dessa forma. E eu acho, pelo menos, assim, né, o medo do hate pode vir. Mas eu achei muito bacana. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro. Ficou aí, eu gostei bastante, mas não ficou aí nos meus favoritos. E como eu disse, o problema de ritmo que eu tive com ele, talvez por conhecer a história, não sei, diminuiu um pouco aí do que poderia ter sido uma perfeição. Mas enfim, um livro muito, muito bom. Trazendo aí algumas curiosidades que cercam aí esse livro. O King conta, então, que ele teve a ideia de escrever esse livro quando ele trabalhava mesmo numa universidade dando aulas. E ele morava numa casa ali que ficava perto de uma rodovia que era famosa por atropelar muitos gatinhos e muitos cachorrinhos da galera ali. Enfim, e acabou que o gato da sua filha, né, a filha mais velha do King, foi mesmo atropelado. Eles tiveram que enterrar. Ele teve que explicar pra ela sobre a morte, sobre como funcionam as coisas da vida. Então ele teve a ideia do que aconteceria, né, se o gato voltasse aí um pouco diferentão. E mais pra frente pensou ainda o que aconteceria se acontecesse um plot aí que acontece no livro, que eu não vou falar aqui, não vou citar porque é um spoiler muito grande. Mas enfim, o que aconteceria basicamente se acontece o que acontece no livro. E, nossa, deve ser meio macabro você ser da família do King, né? Porque ele tem umas ideias que, puta merda. Além disso, o King também se inspirou num outro conto que se chama The Monkey's Paw, que foi publicado em 1902, que também traz um plot bem parecido com o plot principal do livro, mas que eu não vou citar também porque eu acho que é spoiler. E é muito interessante porque ele fala que esse livro aqui é um dos livros que mais o assusta de todos os que ele escreveu. Outra curiosidade aí, marcando mais o filme mesmo, é que os Ramones escreveram, né, e gravaram uma música com o mesmo nome do livro, né, que chama Pet Sematary, que inclusive entrou pra trilha sonora do filme de 89, e depois essa mesma música foi regravada aí pela banda chamada Starcrawler, que foi então incluído no filme de 2019. Eu achei muito legal porque durante todo o livro, né, em diversos momentos, o personagem principal fala, né, Hey Ho, let's go, e o King enxuriçou tanto Ramones que ele conseguiu uma música, né, pra ele e pro filme dele. Achei top. Falando então um pouco de adaptações, vamos falar da primeira adaptação que foi lançada em 1989 com o mesmo título do livro, né, Pet Sematary, ou Cemitério Maldito, aqui pra gente brasileiro. Enfim, e traz como diretora, então, o que me deixou super surpresa, que é a Mary Lambert. Também traz o Dale Metcalfe, eu acho que é assim que fala, como Lewis, o Fred Gimway como Judge e a Denise Crosby como Rachel. Falando aí um pouquinho sobre o clima do filme, eu acho que super casa com a escrita do livro. Inclusive, teve diversos momentos que eu fiquei pensando, caramba, como que eles pensaram para construir esses cenários? Falando assim, principalmente dos 2 cemitérios, né, que a gente vai ter na história. Eu acho que a parte mais difícil para mim é realmente imaginar, assim, os lugares, como que é tudo. E eu achei que ficou super legal a forma como eles construíram os cenários, aonde eles decidiram gravar. Achei super bacana. E traz aí, claro, aquela
aquele clima mais tenebroso ali pro filme. Uma coisa que eu não gostei, assim, não teve jeito, tentei gostar, mas não gostei, foi o elenco desse filme, que é terrível. O ator que fez o Louis aí, né, que é o nosso protagonista, é basicamente a Bela do Crepúsculo da sua época, né, porque o coitado não tem expressão nenhuma. Tem algum momento que ele tenta fazer uma cara de dor e sofrimento que daí parece que ele tá passando mal, que é, nossa, terrível. Pra vocês terem uma ideia, o personagem não, o ator que eu mais gostei do filme foi o ator que fez o gay de menininho, então pensa. Mas assim, como estrutura, como um filme de terror, eu acho que ele é super clássico, acho que ele funciona super bem. Claro que a gente vai trazer algumas críticas quando a gente lê o livro, né? Coisas que faltam e tudo mais, mas eu acho que com um filme como um todo, principalmente pensando ali na época que ele foi feito, ele funciona super bem. Achei um filme legal, inclusive, assim, que eu consigo pensar, foi um dos filmes que melhor adaptou a obra do King, assim, dentre os que eu assisto, né? Porque eu assisto todas as adaptações que eu consigo das obras que eu tô lendo. E eu acho que, enfim, não é à toa que todo mundo gosta, não é à toa que é um super clássico aí do terror. Outra coisa bem legal é que traz aí uns efeitos especiais super maneiros pra época, uma maquiagem legal, assim, enfim, que faz depois, ou uns bichinhos aí, né, como o gato que volta depois, que é muito atentado, enfim, vale a pena assistir. Uma curiosidade aí sobre o filme é que o King escreveu o roteiro, né, do filme, então basicamente não tinha como dar errado, né, já que o King assumiu o roteiro. E também outra coisa bem legal é que ele acaba aparecendo no filme como um padre ali, né, que vai estar ali presente num funeral que vai acontecer. E eu acho super bacana quando isso acontece, porque é um fanservice maravilhoso, a gente gosta e, enfim, maneiro. Outra coisa sobre esse filme é que ele acabou ganhando uma adaptação que vem então em 1992, que traz aí como protagonista, eu acho, o Edward Furlong, né, que é um ator que eu gosto bastante quando ele era novinho, e que vai trazer como trama ali um principal, basicamente o cemitério, mas que vai trazer novos personagens, uma nova trama, nada a ver, né? Basicamente só vai trazer ali de fundo mesmo a ideia do cemitério maldito. Então, enfim, não assisti, não assistirei. E como eles não se aguentam, obviamente, eles fizeram um remake aí em 2019 com o mesmo título, com a mesma coisa. E que traz no elenco aí o Jason Clarke como Louis, a Amy Simmons como Rachel e o John Lithgow como Judge. Quando um remake é feito, eu acho que é super válido a gente sempre se perguntar, né, o que ele traz de novo e o que ele agrega, né, pra história, como um todo. Esse remake, infelizmente, eu acho que ele não trouxe nada de diferente, porque, sinceramente, não tem muita necessidade de efeitos especiais que justificariam atualizar essa história. Claro, vai ter algumas mudanças aí, principalmente no final, no desenrolar da trama, que eu acho legal, acho bacana, mas, sinceramente, não é algo que vai super contribuir para a história. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre uso como exemplo, o Carrie de 2012, que foi um remake, que vai trazer toda a história da Carrie inserida no mundo agora, com tecnologia, com celular, com internet, e que eu acho que vale a discussão, que eu acho que atualiza e aproxima mais os leitores de hoje dessa história como um todo. Não que precise, mas enfim, eu acho que é bacana. Já esse caso, realmente, do Cemitério Maldito, não faz nada pela história, não faz nada pela tecnologia, não faz nada por nada, e enfim, tá só aí. Um ponto a favor do filme, com certeza, são as atuações, que são bem melhores do que o do primeiro, porque não tem basicamente como piorar, porque os caras são muito ruins no primeiro, não gostei. Mas enfim, acho que esses trouxeram aí uma coisa melhor, principalmente o Lois ali, que carrega basicamente a história nas costas, né? A gente vê do ponto de vista dele. Acho que funciona bem melhor que os outros, mas enfim, como eu disse, não precisava lá muita coisa pra ser melhor. Eu também gostei das mudanças aí dos eventos que acontecem, a ordem dos eventos, na verdade até com quem acontece o que ali ao longo da trama. Eu gostei dessas mudanças porque pra mim, como leitora, né, como quem já conhece a história, funciona bastante como uma quebra de expectativa. Então, você tá esperando uma coisa, vem outra, você acaba se surpreendendo. Não que seja muito melhor, mas enfim, acho que funciona. O problema mesmo é que se você for pensar, se você for parar pra analisar, é um filme ruim, porque ele conta a história, ele tenta mudar a forma de contar a história pra ser um pouco mais, digamos, diferente do primeiro, né? Mudar as coisas, claro, pra se justificar até por ele existir, mas as coisas não funcionam e você sente assim que parece que falta um pouco mais assim de tato da direção, porque tem diversos diálogos que eles começam a conversar e do nada corta, não serve pra coisa nenhuma, mostra uma coisa, uma cena que dura ali 10 segundos e que tipo não precisava existir, parece que o filme foi inteiro picotado. Enfim, não gostei. E olha que eu sou uma pessoa que realmente deixa passar muita coisa, eu não sou uma pessoa super crica.
Mas eu não gostei dessa adaptação, acho que realmente o filme perde toda a sua essência. Apesar de que o final eu gostei, achei diferente, achei bacana. Fiquei um pouco preocupada porque deixa um pouco aberto para uma sequência, o que me deixa meio nervosa, mas enfim, né? Se eles querem gastar o dinheiro deles fazendo um filme que não precisa, né? O que nós vamos fazer? Ah, e o mais chocante disso tudo é que o King também participou da escrita do roteiro desse filme, junto com outro cara, mas enfim, ele tava ali e ele deixou isso acontecer, o que me deixa também bastante preocupada. Mas enfim, né? Faz parte. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha do Cemitério Maldito. Conta aqui embaixo se você já leu esse do King, se você quer ler. Muita gente tem medo de ler esse livro, realmente ele é meio sinistro, mas não é tão sinistro assim não. Então acho que dá de boa pra ler. Ele só é um pouco pesado, tem que ir preparado. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você quer ler, se você já assistiu os filmes, qual que você gosta mais, essas coisas todas. E a gente se vê então por aí.